Bem-vindos a mais um episódio do Você e Seu Negócio. Esse é o episódio 9 e nós falaremos aqui sobre as dúvidas sobre vendas. Como vocês me conhecem, eu gosto de ir muito direto ao assunto. Então, durante algumas semanas fizeram algumas perguntas, eu selecionei e compactei em alguns temas aqui, todos relacionados a vendas, né? E eu vou começar aqui com uma que todo mundo me pergunta, de como prospectar mais clientes. Essa pergunta aqui sempre mexe um pouco comigo, né? Porque eu tenho para mim que uma das coisas mais importantes em vendas é justamente você nunca parar de prospectar. Então, independente do seu nível de maturidade, como empresário, como autônomo, a prospecção é um dos principais temas onde você precisa estar atento, né? Por quê? Porque enquanto você tiver clientes para estar oferecendo, o seu resultado tende a crescer. Só que antes de você começar a prospectar cliente, você precisa definir quem é o seu cliente, né? Então é muito importante essa persona, vou chamar aqui, né? Porque o seu público-alvo, ele até pode ser todo mundo, né? Você pode vender para todo mundo, só que a sua comunicação, o seu posicionamento, ele tem que ser direcionado para que você consiga atrair clientes com potencial de negociação mais alto. Então isso é um atalho, né, para que você consiga fechar mais negócios. E dentro da prospecção existem vários canais que você pode utilizar, né? Existe o networking, existe um ponto físico, existe o tráfego, tanto pago como orgânico, as antigas aí, panfletagem, que ainda é muito utilizado, né? Mas olha só que interessante, né? Vamos supor que você vai abrir uma empresa com algum ponto físico. A depender do seu negócio, você precisa estar num ambiente de muito fluxo de pessoas, né? Então eu morei muito tempo em Jundiaí e lá perto da minha casa tinha um ponto ali em específico que circulavam muitas pessoas e uma empresa abriu, né, desses bolos caseiros. Só aquele cheiro, né, que passava por quem passava pela porta já era convidativo a pessoa a entrar dentro da loja, mesmo que ela não quisesse comprar ou não estivesse pensando em comprar, né, aquele cheiro, né, ativava aí aquela vontade. Então a pessoa ia lá e comprava. Então em alguns negócios, olha como é importante você saber para quem você está vendendo. Já em alguns casos, você precisa estar numa via de grande fluxo de automóvel, né? Um posto de combustível ou locais de fácil estacionamento. Então eu vou para uma clínica de estética de alto padrão, a pessoa vai de carro, ela não tem onde estacionar, e isso pode ser determinante para ela querer buscar um outro local, né? Que seja mais fácil. Então, a depender aí do seu público, você tem que pensar muito bem nas ações. E não se esqueça, isso remete a tudo, né? Desde da forma como você apresenta a sua empresa e até mesmo como você prospecta, tá ok? E outra coisa que você não pode esquecer é do LTV e do CAC, né? Então, me fizeram aqui uma pergunta de como vender mais, né? Então, como vender mais nada mais é do que estar em contato com mais clientes, e eu vou te explicar aqui qual a diferença do comercial 1 e comercial 2, que muitas pessoas esquecem. Agora, o que é o LTV? É o Lifetime Value. Então, o seu cliente, imagine uma fórmula, anote aí, hein? O LTV, ele é o resultado do ticket médio, média de transações e tempo de retenção. Então, você pode crescer o seu LTV vendendo para mais pessoas ou vendendo para aquela mesma quantidade de pessoas, porém com ticket médio mais elevado. Então é o famoso público de alta renda, né? E você também pode vender mais baseado no tempo de retenção, né? Não sei se vocês já viram falar do modelo SaaS, né? Software as a Service. Por exemplo, os clubes de assinatura. Então as pessoas estão lá
pagando, né, uma mensalidade, eles estão retidos lá com você por um longo período de tempo, então isso também te ajuda no resultado. Então essa é uma métrica importante, o LTV. Então quanto maior o LTV, melhor. Ou seja, quanto maior o ticket médio, quanto maior a média de transações e quanto maior o tempo de retenção do seu cliente contigo, é melhor. Mas não necessariamente vocês precisam crescer nesses 3 pilares, a depender do negócio. Você pode crescer mais em um ou em outro. E aí voltamos, né, na análise correta da persona, né, quem é seu público-alvo. Junto a isso, nós temos o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, que nada mais é o custo do marketing mais o custo de vendas dividido pelo total de novos clientes. Então, toda prospecção ela tem um custo, né? Você vai investir um dinheiro, imagine um funil de vendas, né? Você está atraindo vários leads para dentro do seu funil. Então, a primeiro momento, as pessoas não consideravam comprar de você, eles veem alguma oferta, né, dessas que eu já citei, passando na frente, ou veem um tráfego, ou conhecem você num evento de networking, e eles entram lá para o seu funil de vendas. A partir do momento que você começa as suas ações de vendas, as pessoas vão considerando você, criando uma consciência em você, até que elas compram de você. Então, antes de uma compra, vem a confiança. Então, esse funil de vendas eu chamo de comercial 1. Então, analise só as 2 informações que eu dei anteriormente. Para o funil de vendas, o comercial 1 acaba sendo caro, né? Por quê? Imagina, você vai gastar muito dinheiro para atrair várias pessoas para o seu funil, você vai, né, investir num relacionamento com esse cliente até que a venda ocorra. Então são vários passos de conquista aí do cliente, né? A partir do momento que ele se torna seu cliente, a gente vai transformar esse funil de vendas no funil ampulheta. Ou seja, a base agora começa a crescer. Então você tem poucos clientes e a ideia é aumentando a sua base de clientes. E aí eu chamo de comercial 2. Então você vai estar vendendo também para quem já é seu cliente. E aí lembre-se, né? Então o custo de aquisição do cliente ele acaba sendo mais barato, porque ele já está na sua base, ele já tem a confiança em você. Então a chance dele fazer novos negócios ou mesmo negócio novamente com você acaba sendo mais alto, obviamente, né, se você tiver uma boa entrega. Mas, então, se você for pensar, né, no comercial 1, comercial 2, o comercial 2 ele acaba te dando mais lucro. Porém, o comercial 1 ele é super importante para, né, estar sempre aumentando a sua base com novos clientes. Agora, o comercial 2, ele também pode atrair novos clientes, pessoas diferentes, com certeza. Se você fizer uma boa entrega, um encantamento com esse cliente, ele vai ser um evangelizador da sua marca. Então, ele vai passar a falar bem de você para a rede de contatos e relacionamento dele, né? E aí sim, pode vir mais clientes. E faz essa roda da abundância girar. Então, respondendo a pergunta lá que me fizeram de como vender mais, esse é um passo que muitas pessoas se esquecem de vender novamente para a mesma base de clientes que você já tem. Então, se você está com dificuldade, né, a outra pergunta é a seguinte, ó, como pegar mais clientes? Né? Estou passando exatamente como me perguntam aqui. Então, se você já é uma empresa que possui uma carteira de clientes, e vamos supor que seja um produto, você tem um ponto físico, eu pegaria toda a lista de clientes que você tem, que alguma vez já comprou de você, e faria uma reinauguração, uma festa de aniversário, ou pegaria alguma data comemorativa, né? Sei lá, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, enfim, vai depender do seu negócio, o que tem mais a ver, Dia do Consumidor e por aí vai. Mas faz uma festa, um evento, né, de reinauguração, vamos chamar assim, convide essas pessoas a estarem novamente com você dentro da loja e busque aquecer aquele relacionamento novamente. Com certeza eles vão ver a nova cara, né, da sua empresa, vão ter contato com novos produtos que possivelmente eles vão comprar ou até mesmo estar indicando pessoas
para comprar de você. Então você pode também criar uma lista, né, que elas possam estar recomendando a sua loja com esse novo formato, para quem faria mais sentido e por aí vai. Então eu atrairia, né, os clientes da sua base nesse molde. Para você que vende serviço, eu também falaria com a base do seu cliente e tentaria entender se aquele serviço que você prestou para aquela solução, né, para aquela dor que o cliente tinha, se realmente aquilo fez diferença, se aquilo realmente deu o retorno que a pessoa esperava, né? Porque sempre há uma contratação baseado em alguma melhora, seja diminuição de prazo, seja para ter uma vida mais segura, mais confortável, né? Então, esteja em contato constante com o seu cliente. Então, o comercial 2, pessoal, ele acaba sendo muito mais barato por conta disso, tá? Já se você está começando a sua empresa agora, você não tem ainda uma base de clientes para trabalhar, o que eu faria? Eu pegaria, então, uma lista de todas as pessoas nas quais você já se relacionou em algum momento, seja da sua escola, seus parentes, do clube, da igreja, de qualquer grupo aí que você já conviveu, faria uma lista de todos, 100%, independente se tem perfil para ser seu cliente naquele momento ou não, tá? E aí, dentro daquele perfil, né, daquela persona, eu faria um ranqueamento, né? E aí, o máximo de informações que você tiver dessas pessoas que você se relacionou, vai ser melhor, né? Faturamento, se é casado, se tem filhos, sexo masculino, feminino, região que mora, patrimônio, enfim, dependendo do negócio, uma ou outra informação vai ser mais importante. Colete isso, tenha pelo menos aí 300 nomes, né? O ideal seria 500. Se você conhece menos pessoas que isso, lembra, não são aquelas pessoas que você convive diariamente, aquelas pessoas que já passaram, né, por você em algum momento, que se falarem, lembra do Cleiton, né, daquele grupo de tênis, tal, a pessoa realmente lembrar de você, tá? Então, se você não tiver uma lista com pelo menos 300 a 500 nomes, significa que você não trabalhou muito bem a sua imagem junto a outras pessoas, né? E fortemente recomendo, né, os eventos de networking. Mas lembre-se, não é de qualquer forma que se faz networking. Não vamos entrar aqui nesse mérito, né? Estamos falando de vendas. Mas olha aí, já respondi 3 perguntas em uma só aqui, de como vender mais, como prospectar mais clientes e como pegar mais clientes, né? Então você já tem aí como reiniciar o seu negócio ou começar o seu negócio. Pessoal, para quem não me conhece, né, eu sou o Cleiton Fukumochi, eu sou franqueado da Prudential do Brasil. Meu principal produto, né, seria o seguro de vida personalizado, então é isso que é meu principal negócio hoje. Mas eu também tenho outra empresa onde eu faço vendas de cursos, palestras e treinamentos, consultoria em vendas, para esse público, né, de autônomo, pequeno e médio empreendedor, tá ok? Essa live aqui vai ficar salva no meu Instagram, mas também será disponibilizada no YouTube, né, o @Cleiton Fukumochi, e no Spotify, Você e Seu Negócio, v.c.e Seu Negócio. Maravilha? Esse aqui é o episódio 9. E bora lá então para a segunda pergunta. Essas daqui são as que mais eu escuto realmente. O vendedor tem até muito medo disso, né? Que são as objeções. Tá legal? E aqui me perguntaram de objeção para fazer o agendamento de uma reunião, né? Então, imagine que você tem uma empresa onde você precisa estar em contato com o seu cliente para apresentar a sua solução, dizer no que você é melhor, né? O posicionamento, ele é muito importante. Posicionamento nada mais é do que responder as seguintes perguntas, né? O que você faz, para quem você faz e como você faz, como você transforma, né, a vida das pessoas, né? Qual a dor, dúvida e desejo que você resolve, tá bom? Esse é o posicionamento. Então, sua empresa precisa estar bem posicionada nesses quesitos. E aí você recebe, então, uma indicação, uma recomendação e precisa sentar, né, com esse possível cliente para conversar e apresentar a sua solução. Então, me perguntaram aqui, para eu fazer um agendamento dessa reunião,
eu tenho muitas objeções, como por exemplo, vou verificar minha agenda e depois te ligo, né? Ou seja, a pessoa ela está postergando aquela decisão de sentar com você, ela não quer esse compromisso de agendar contigo, simplesmente dá uma desculpa, né? Depois a gente conversa e acaba que nunca mais essa reunião vai acontecer, né? O que eu respondo nesse momento? Primeiro, que quando você vai abordar o cliente que nunca te viu, né? Alguém recomendou ele para conversar com você, você tem que utilizar muito bem a força do recomendante. Esse é o elo de conexão que tem entre você e o seu cliente, né? Então você vai dizer lá, olha, o Fernando, né, me indicou para nós estarmos conversando sobre investimentos ou sobre essa solução. E aí você explica brevemente, em uma ou duas frases, o que é essa solução. Entenda, não é para você vender por telefone, né? O menos é mais. O objetivo da ligação é simplesmente fazer o agendamento, né? Então, é até importante que esse potencial cliente fique com uma curiosidade de querer saber o que é essa solução, né, que vai melhorar a minha vida, que o Fernando está me indicando. Então, se essa pessoa gosta, conhece, valoriza a opinião do Fernando, ela já tem uma grande chance de sentar com você, tá? Então, o menos é mais. E na hora que vier essa objeção, né, vou verificar minha agenda e depois te ligo, né? Você vai tornar a sua agenda muito importante, assim como a do seu potencial cliente. Imagino que você tem uma agenda super concorrida, tarefada, assim como a minha. Por isso que eu estou entrando em contato para nós tentarmos encontrar o melhor dia e horário para tratarmos a respeito. Para você é melhor de manhã ou à tarde? Então você justificou por que é importante já agendar e você dá duas opções para que o cliente decida. Então não tem uma terceira, uma quarta opção. É de manhã ou à tarde a resposta que ele vai ter que te dar, tá ok? E aí ele vai dizer à tarde, legal, terças 14 ou quartas 16. Novamente duas opções. Então você vai afinando, né, afunilando essa decisão e até que você, por último, tenta descobrir qual é o local mais fácil para o seu potencial cliente para você visitá-lo. O ideal até seria no escritório dele, para gerar essa comodidade. Se ele não tem escritório, o café mais próximo ali, onde vocês possam ficar à vontade. Então, sempre gerando um conforto para seu cliente. Então, em resumo, se o seu potencial cliente vir com essa depois te ligo, torne aquilo muito importante. A nossa agenda ela é disputada e nós precisamos então entrar num consenso aqui. Vai ser mais produtivo se a gente já deixar reservado agora, né? Tá ok? Outra questão que me perguntaram aqui, deram um exemplo aqui sobre vendas de curso, né? E realmente, vamos lá. Eu fui até recentemente numa faculdade dar uma palestra e usei esse exemplo. Então, a objeção, o ideal é que você não faça um combate à objeção, um enfrentamento, né? Aquele quebra de objeção. Não existe esse termo na sua cabeça. Porque toda vez que você gera um enfrentamento, gera uma briga, né? Um confronto. Então, você vai contornar a objeção, mas o ideal é evitar a objeção. Então, antes que ela ocorra, você precisa já ter mapeado quais são as principais objeções e dentro do seu processo de venda, você já tem que travar essa objeção antes que ela ocorra. Vamos lá, vamos te dar um exemplo. Então imagina que você está querendo vender um curso, né, como eu citei. Então você vai sentar lá com o seu cliente e já vai combinar com ele. Já ouviu aquele termo que é combinado não é caro? Então é isso aí. Então você vai falar assim para ele, Cleiton, eu vou te apresentar aqui as nossas soluções, nossos diferenciais, quais são os nossos valores, por que nosso curso é mais importante do que a concorrência, mas vamos combinar uma coisa aqui. Se você não gostar, no final você não gostou, você já me fala, cada um segue seu caminho, não te perturba aí para que você feche comigo. Se não for para você, tudo bem, né? Vai ser um prazer te conhecer. Agora, se você gostar, estiver dentro do que você tem de expectativa, a gente já faz a sua matrícula hoje.
Caso você goste, mas tenha algo que impeça você de se tornar meu cliente hoje, seja preço, seja prazo, seja alguma dúvida que você ainda tem em relação ao nosso curso, e aí você me fala e a gente tenta encontrar a melhor solução para você, e aí você se torna meu cliente. Combinado? A pessoa que combinar isso com você, pessoal, dificilmente no final ela vai querer ficar em cima do muro. Ah, gostei, depois eu vejo. Então, ela provavelmente vai tomar aquela decisão e você já sabe, você já tira aquele lead da sua frente, né, se vai ser cliente ou não, você não perde mais tempo coletando um feedback daquilo que não vai acontecer, o cara fica te dando aquele pedala, não responde mais, aquela história toda que você fica só se enganando, né, achando que você tem uma potencial venda para ocorrer e o cliente já disse não para você faz tempo. Então, essa é uma forma do combinado não é caro. Outra questão é de você pegar a sua principal objeção e já tratar no começo. Por exemplo, eu estou fazendo a minha apresentação lá do seguro de vida, no final eu sempre pergunto, né? Quem que vai decidir se você vai ser meu cliente ou não? É você ou você e sua esposa em conjunto, por exemplo? E aí o cliente fala, não, isso aqui pode deixar que eu decido sozinho. E aí eu escrevo bem grande lá do documento que eu levo de dados do cliente. Decide sozinho. E virado ainda para o cliente. O dia que eu apresentar a proposta, já vai estar lá na frente esse lembrete de que ele decide sozinho. Então ele não vai no final falar, eu decido sozinho, mas eu preciso falar com minha esposa. Incoerente. Ninguém quer ser incoerente, né? Agora, se a pessoa falar, não, realmente eu decido com a minha esposa. Ah, você decide com a sua esposa? Então vamos marcar com ela em conjunto. E aí, se ela tiver alguma dúvida, eu já sano as dúvidas dos dois juntos e a gente ganha tempo. Afinal de contas, tempo é muito importante nos dias de hoje. Então, eu já coloco para o meu cliente que quem vai decidir tem que estar lá junto. Isso vale para sócio, isso vale para diretor, gerente comercial que precisa de repente falar com o dono, ou ao contrário, né? O dono precisa falar com a equipe. Então, quem vai ajudar a decidir se isso é importante, que esteja já na reunião da apresentação da proposta. Vamos supor que você esqueceu, ou vamos supor que, mesmo que a pessoa disse que essas pessoas deveriam estar com você, mas por algum motivo não estiveram, e lá no final vem aquela escapada, né? Olha, eu preciso falar com a minha esposa. O que você vai dizer? Claro que você vai falar com a sua esposa, é uma decisão importante. Porém, vamos supor que a sua esposa tenha dado ok, está de acordo aqui com a proposta. O que mais impede você de fechar comigo hoje? Então, o que você está fazendo aqui? Você está descobrindo qual é a objeção real. Muitas vezes, não é aquela primeira que vem à tona. Simplesmente ele dá uma desculpa para postergar a decisão. E aí ele já decidiu não querer e não vai abrir com você. Então, sempre tenha isso em mente, em tentar descobrir a real objeção. O cliente não fechou, ele está querendo ir embora, você já tentou as técnicas aí de contorno de objeção, fecha lá o seu material e fala, legal, você não vai ser meu cliente, já entendi, mas me ajuda aqui até para eu evoluir no meu processo de vendas e por aí vai. Por que você não fechou comigo hoje? O que te impediu? Foi o preço? Foi o prazo? Foi o produto? O que você não gostou? Tente descobrir isso para realmente você aprender com aquilo. Mas às vezes ele vai trazer uma objeção que você não conseguiu descobrir ainda. Por exemplo, Cleiton, acho que foi o preço. Esse preço ainda está muito fora do que eu posso pagar ou que eu vejo de valor em cima do que você está me entregando de produto, né? Esse preço não está encaixando? Qual é o preço que você estaria disposto a pagar por essa solução? Tente descobrir quão fora você está dentro do orçamento dele, né? Sei lá, você apresentou algo de R$3.000, ele fala, olha, eu imaginava aí R$2.000. E aí dentro desses R$2.000, eu falo, olha, se eu conseguir chegar nesses R$2.000, você fecha comigo hoje ou tem mais alguma coisa que impede você de ser meu cliente? Então tente ir a fundo
para descobrir o que realmente está incomodando aquela pessoa a ser seu cliente, né? E a partir do momento que você descobrir isso, se torna mais fácil, né, de você trazer de repente um lembrete do valor que você está propondo, né? Porque valor, gente, ele é muito mais importante do que o preço em si, né? Porque é aquilo que você está entregando. Então eu vou pegar aqui um exemplo com uma caneta. Por exemplo, eu tenho uma caneta aqui na minha mão, né? Para quem está nos vendo aí no Spotify, está nos ouvindo no Spotify, eu tenho aqui uma caneta na minha mão. Se eu chegar para você, olha, essa caneta é uma caneta normal, tradicional, não é uma Montblanc. E se eu dizer para você, olha, essa caneta aqui custa R$200, você compraria esta caneta? 90%, talvez 100% das pessoas diriam que não. Como que eu vou pagar R$200 nessa caneta extremamente simples que a gente consegue de graça aí em qualquer lugar que a gente for, né? Só que se eu disser que ao levar essa caneta, você também leva uma consultoria em vendas, onde eu vou até a sua empresa, entendo o processo de negociação que você tem, e junto com isso eu aumento o seu faturamento em até 2 vezes mais. Então esse R$200 pela caneta já ficou barato. Então veja que depende muito do que você entrega, depende muito de valor. Então tá aí você descobrir qual é o real valor da sua solução para o seu cliente. Tá legal? Ó, estamos ainda em objeções, hein, gente? Olha quanta coisa que você pode utilizar aí nas objeções. E aqui vem uma outra dica, que é fazer mais perguntas, né? Então, a sua solução, ela pode ter uma grande vantagem baseado no que você tem de percepção. Porém, ela tem que ter valor, tem que ter vantagem na percepção dos olhos do outro, né? Então, esse mesmo exemplo da caneta, quando eu falei de um curso, né, uma mentoria, uma consultoria no local, se a pessoa acha que ela não precisa disso, R$2.000 ainda custa muito caro, né? Então, como que você descobre o que é a motivação do seu cliente? Fazendo perguntas. Então, muitas vezes, né, vou dar um exemplo aqui de um curso, de uma mentoria que estão tentando me vender, na verdade. Fui atraído pelo tráfego pago, né? Cliquei e agendei para uma pessoa me vender. Só que essa pessoa foi me mostrando todo o cronograma deste curso, de vários temas que são abordados. Mas em nenhum momento ele conseguiu descobrir, pelo menos ele não tentou, né, me perguntar, e não conseguiu descobrir qual é a minha real dor, aonde eu passo mais dificuldade, o que eu gostaria de ter de transformação ou mudança na minha vida depois daquele curso. Talvez se ele soubesse disso, ele não precisaria nem investir tanto tempo me mostrando todas as grades, ele poderia passar rápido. Nós vamos tratar desses 4 pilares. Em resumo, são esses temas que a gente vai abordar. Mas eu gostaria de começar a me perguntar, de saber de você, que momento que está a sua empresa, quanto que você fatura, para você dobrar o seu faturamento, aonde você acha que está o maior gargalo. Perguntas desse tipo iriam me conduzindo até a refletir qual é a minha grande dificuldade. Às vezes eu estou tão perdido que eu nem sei por onde começar, né? Então a pessoa em vendas, ela precisa descobrir, né, qual é o nível de conscientização que está seu cliente e conduzi-lo, né, a entregar a melhor solução dentro do portfólio daquele produto. Muitas vezes ele me apresentou lá o início da empresa de uma forma rápida, ele tem outras soluções de outros cursos, né, para outros níveis de empresa. Então, como ele está com uma meta de fechar aquele curso, ele está tentando me vender aquele curso, né? Mas às vezes não é aquele curso que é para mim, é um outro curso de uma esteira de produtos que ele tem. Poxa, se ele tivesse muito mais interessado em entender a minha dor, talvez ele me teria dentro da base dele de clientes através de outro produto, né? Então, tenha muito isso em mente, né? De conseguir, através de perguntas,
realmente trazer a melhor solução. Então tira esse peso da venda, de que preciso vender, né? E busque uma consultoria, né? A melhor solução para aquele cliente naquele momento. E lá na frente talvez você vai sofrer menos em ter que vender aquele curso, porque é um curso que vai ocorrendo, né, de uma certa rotatividade. Lembra que eu falei do comercial 1 e comercial 2? Então o importante é você startar um relacionamento com o seu cliente. Vai ter um momento que ele vai precisar desse curso que você precisa vender. Então quanto mais clientes você tiver na base, mais fácil vai ficar, tá bom? Essa dica aí, acho eu que valeu o ouro, hein? Então vamos lá. Tem mais um item aqui. Me perguntaram ainda na objeção do fechamento, né? Vou verificar minhas condições financeiras. Aqui eu vou dar só uma ressalva, que toda vez que seu cliente leva para o lado financeiro, ele ainda não viu o real valor daquilo que você está entregando. Uma das formas de você agregar valor é também através da autoridade ou até mesmo personificação daquela solução, né? Então, soluções personalizadas, hoje em dia, ela está sendo muito praticada justamente para você se encaixar dentro da condição financeira do seu cliente. E a autoridade, você pode muitas vezes utilizar a força do recomendante ou de quem já é da base do seu cliente. Então, quando você está ofertando algo para o seu cliente, tenta entender em que mundo ele vive, quais os locais que ele frequenta, os lugares que ele viaja, e dependendo da sua solução, tente dar exemplos de pessoas como ele que já foram transformadas por aquela solução. Porque uma das dúvidas que vem na cabeça das pessoas é se aquela solução ela é boa, esse é um ponto, e se aquela solução é boa para mim, né? Então você faria isso de colar a autoridade com alguém do perfil dele, que já é cliente, talvez até a força do recomendante, que é uma pessoa que ele confia, que a opinião é valiosa. Então olha, né, o João que te indicou para estar aqui, conversa com ele. Ele não estaria indicando algo que fosse ruim para você. Vocês são amigos, se ele te indicou para estar aqui, porque essa solução realmente faz sentido para você, né? Então você está elevando o valor da proposta. E aí a forma de você personalizar isso, né, quando ele usa o termo condições financeiras, a condição é o passado, né? E são as decisões que vão mudar o futuro. Então, se ele quer mudar as condições dele, ele precisa ter decisões diferentes. Então, você tenta entender qual é a real condição atual. Se ele não conseguir adquirir aquela solução completa, que inicie com uma solução menor, mas seja seu cliente, e aí depois ele vai melhorando essa solução baseado na condição dele, que vai melhorando, né? Então, isso você tem que explicar para o seu cliente, que é melhor ter algo do que não ter nada. Então vamos iniciar um relacionamento, vamos ajustar a proposta de acordo com a sua condição e vamos seguir em frente, tá bom? Olha que legal, hein? E aí, pessoal, tá gostando? Quem está assistindo, muitas pessoas aqui na live neste momento, mas principalmente é um conteúdo que estará gravado. Então, se você está assistindo agora aí, coloque aqui sua pergunta ou acesse nossos canais aí, né, do Instagram, YouTube e Spotify para consumir e nos seguir, tá bom? E vamos aqui por uma pergunta que me foi feita: de quais ferramentas ou tecnologias você utiliza para melhorar seu processo de venda? Eu falo muito de produtividade, então a técnica de venda muitas vezes ela está disponível por aí. Mas como utilizá-la? Por que várias pessoas recebem o mesmo treinamento, mas não têm o mesmo resultado, né? Então, como executar, como ser mais produtivo, acaba sendo uma chave do sucesso também, né? E aí que vem, né, lá atrás, no início, que eu comentei que prospecção é algo que você nunca pode parar, tá bom?
Agora, para ser mais produtivo, hoje em dia, eu não vou fazer propaganda de marcas, tá? Mas existe, por exemplo, dentro do WhatsApp, uma ferramenta de inteligência artificial que você grava um áudio e ela casa com algumas ferramentas de agenda digital mesmo, é tudo de graça, tá? Que você pergunta lá para ela o seguinte, né? Ah, me mostre minha agenda de quarta-feira. Pum, ela vai mostrar lá todos os compromissos que você tem. Você vai ver um buraco na sua agenda e vai dizer: por gentileza, agende uma reunião com fulano de tal, das 15 às 16 em tal local. E essa inteligência já vai travar a sua agenda naquele dia, naquele horário, com essas informações que você passou. Outra coisa legal que ela faz. Vamos supor que você receba um convite, né, aquelas artes, né, de um aniversário, de uma palestra, um encontro, uma confraria, que seja. Você pega aquele convite e joga para dentro dessa inteligência, né, desse WhatsApp, é um número de WhatsApp. Ela já vai fazer a leitura de qual é o compromisso, né, local, horário, e dia, enfim, e já vai travar a sua agenda para aquele horário lá, aquele dia. Se houver um conflito, ele também já vai te avisar. Olha que legal. Então isso torna muito mais rápido e produtivo. Não tem aquela história de que esqueci de marcar, entendeu? Então é muito fácil e rápido. Você abre seu WhatsApp, grava um áudio ou encaminha seu convite para esse local e já está tudo pronto lá, travado a sua agenda. Então, outra ferramenta que eu utilizo muito é um CRM. Para quem não sabe, CRM não é Conselho Regional de Medicina. É um Customer Relationship Management, ou seja, é um software de relacionamento com o seu cliente. Nesse software você vai colocar vários dados, várias informações, né, dos seus clientes, como data de aniversário, qual a última vez que ele fechou contrato com você, para você, né, estar em contato com ele novamente e ofertando novos produtos, enfim. Então é um sistema, né, que eu utilizo para ter todos os dados e informações dos clientes por ali e criar campanhas, né, específicas para ele. Posso separar todo mundo que é pai, todo mundo que é médico, todo mundo que mora no exterior ou determinado bairro, né? Então facilita muito na gestão do negócio, no encantamento do cliente, tá? Então CRM é algo aí que eu investiria, né? Agora eu não vou nem falar de tecnologias, mas eu gostaria muito que vocês mantivessem o foco no seu negócio. Então eu, Cleiton, eu tenho um grupo de assistentes, né? Por enquanto estou trabalhando com 3 assistentes, 4 na realidade, são 3 de uma empresa, uma da outra. E essas 4 assistentes, elas funcionam para atividades onde não necessariamente é o que traz dinheiro para o caixa da minha empresa, né? São tarefas mais burocráticas, são tarefas secundárias. Então, para tirar a minha responsabilidade disso, essa equipe me auxilia, me ajuda. Se eu tivesse que fazer tudo, eu não estaria em contato. Eu estaria em contato com menos clientes, então teria resultado pior. Muitas vezes o autônomo, o pequeno, médio empreendedor, acha que investir em pessoas, em equipe, ou até em ferramentas, em tecnologia, é um custo. E não, ele é um investimento onde torna o seu tempo mais precioso e mais rápido. E naquilo que você não consegue terceirizar, que tem que ser você mesmo, por exemplo, dar uma palestra, eu que vou lá dar palestra, né? Fazer o processo de venda, dependendo do cliente, tem que ser eu. Então, e por aí vai. Então, a minha ideia aqui também é orientar vocês a focar naquilo que realmente traz resultado para o seu negócio, tá bom? Olha aí, pessoal, quantas informações que nós temos aqui. Espero que você esteja aí de papel e caneta na mão, anotando tudo que estamos falando. Em algum momento, tudo ou alguma coisa vai te ajudar a vender mais, a faturar mais, tá bom? Vamos a mais uma aqui. Como fidelizar o cliente com apenas uma compra? Olha que legal, né? Primeiro a gente precisa também entender que existe a opção do cross-sell e upsell. Às vezes a sua empresa detém um único produto. Tente variar isso. Por exemplo, vou numa barbearia, então corto o cabelo e faço barba. Mas por que não ter produtos de beleza, né, para esse ramo masculino
para você vender lá. Ou ainda, né, você ajudar o seu cliente em algo que vai melhorar a vida dele. E aí você ter uma parceria, por exemplo, com consultor de imagem, estilo. Então, se o cara trabalha com vendas, ele está cuidando lá do visual, ele quer ter o quê? Uma primeira impressão. Mas a primeira impressão não é só a imagem do rosto, é também a leitura corporal, é as vestimentas, a forma de andar, o aperto de mão e por aí vai. Então, também tem empresas especializadas que podem auxiliar nisso. Por que você não auxiliar o seu cliente, né, também ofertando essas soluções? Que não necessariamente precisam ser todas executadas por você, né? Podem ser terceirizadas em parceria, aí entenda muito bem, né, para você fazer parcerias com gente de mesmo valor e competência que você, para também não se queimar junto ao seu cliente, né? Produtos, tente entender, né, quais são os produtos mais consumidos por aquele seu cliente e tenta disponibilizar uma facilidade para ele logo ali, né, ou desconto em alguma rede parceira. Tudo isso são ações que você pode fidelizar o seu cliente. E a gente vem também para tal do cross-sell e upsell. Então, se você tiver mais produtos, obviamente que você pode fazer um cross-sell. Então, já que aquele cliente comprou, por exemplo, vamos dar um exemplo agora com a parte de nutrição. Eu comprei um brigadeiro sem glúten, sem lactose, porque o meu filho, ele tem menos de 2 anos, eu não quero que ele coma glúten ou lactose, ou ele tem uma restrição alimentícia, enfim, sempre tente entender o motivo, né? Ou por uma questão de ideal mesmo, eu prefiro doces assim. Legal. Então já tenta descobrir qual é a data de aniversário desse filho e já oferte bolos desses sem glúten, sem lactose. Essa é uma forma de você ir fidelizando o seu cliente com apenas uma compra. Então você está fazendo um cross-sell, vendendo outros produtos, você está jogando informações vitais sobre o seu cliente, você está entendendo por que ele está comprando de você, né? E aí você pode oferecer, não necessariamente naquele primeiro momento, mas em outro momento, né, um outro produto, né, por uma data comemorativa e por aí vai, tá bom? Outra coisa é o upsell, né, que é você aumentar o ticket, né? Você está comprando bolo, né, sem glúten, sem lactose para o aniversário do seu filho, nós também temos os docinhos, nós também temos os salgadinhos, né? Aqui é um cross-sell, né? Mas que você pode, por exemplo, dentro daquele bolo não é um bom exemplo, vamos trazer aqui para o mundo do McDonald's. O McDonald's sempre faz aquela pergunta, né? Já que você está comprando a batata, você não aceitaria uma batata grande por R$2? Então, essa pergunta de você aceita uma batata grande por R$2 é um upsell. Você está elevando, né? A pessoa está comprando, pagando um pouco mais caro por aquele mesmo produto para ter uma solução um pouquinho melhor daquilo, né? Então, esse é um bom exemplo, né? Ou ainda, voltando agora para o pessoal de nutrição, se eles compram... eu gostaria de 20 docinhos, por exemplo. E aí é X reais lá cada doce, ou esses 20. E aí você vende 30. Você não quer levar 10 a mais? Vai que falta, etc. E aí eu faço um preço menor por doce. Isso também é muito comum em gráficas, né? Já que eu vou ligar minha máquina aqui para vender 500 tiragens, se você comprar 1000 tiragens, acaba que o valor por tiragem, né? Por folha, né? Acaba sendo mais barato, né? Então, tudo isso é uma questão de upsell. Você está propondo o cliente comprar uma quantidade menor, pagando um valor agregado por produto menor, né? Mas que ele vê uma grande vantagem de estar fazendo isso. Até muitas vezes sobra, ele nem acaba utilizando, né? Mas se você falar da importância é melhor sobrar do que faltar, né? Como que vai ficar para os seus... Imagina, né, numa festa, mais pessoas ali que preferem o sem glúten, sem lactose e não tiver mais, né? Nossa, acabou o suco aqui da empresa. Então leve consignado. O chopp faz muito isso, né? Você compra lá um barril de chopp, leva mais um consignado. Se você abrir, você me paga ele. Se não, você me devolve. É uma tentativa de um upsell aí, tá?
Bom, então olha aí, a gente já respondi algumas perguntas. Vamos para hoje aqui, quase finalizando. Se hoje em dia o marketing digital ajuda nas vendas? Gente, e aí a pessoa já foi. Se sim, como fazer um marketing bem feito para as vendas? Bom, tanto vendendo digital quanto vendendo físico, eles seguem regras muito similares, né? Então você precisa ter aquela persona criada, né? Você vai fazer conteúdos digitais, né? Ou até mesmo apresentar a sua solução. Para quem? Né? Então isso é um ponto muito importante. Então, para fazer um marketing bem feito, precisa também conhecer muito bem seu público, né? Para quem você está vendendo. E arrumar a casa, que a gente fala, né? Então tem aquela primeira impressão que fica. Você se arruma para ir para uma festa, uma reunião, tal. E seu Instagram, seu Facebook, seu TikTok, seu LinkedIn também são canais onde o cliente está tendo contato com você. Então qual é essa imagem que você está passando? Muitas vezes ele não está assistindo, ele chega através de um vídeo, uma postagem, mas ele começa a ver, né, o perfil como um todo, né? Então como é que está a cara disso? Está organizado? Tem uma linguagem coerente? Né? As letras, cores, né, seguem um padrão, senão isso gera muita confusão, muita bagunça, né? Imagina você chegar na casa de alguém e tá tudo espalhado pelos ares, né? Aquilo chama a sua atenção de uma forma negativa. Agora, quando tá tudo bem organizado, as cores, uma combinando com a outra, uma fazendo sentido com a outra, tudo isso vai te ajudar, né, no subconsciente do seu cliente a ter uma maior confiança em você e criar um relacionamento com você, tá bom? Então é desta forma que se faz um marketing bem feito, utilizando-se também das técnicas de objeção, das técnicas de apresentação, como no X1. Agora, afinal de contas, isso é importante nos dias de hoje para todo mundo? Eu diria que sim. Pode ser que você não venda pela internet, mas você precisa estar na internet. Então existe um ambiente hoje que é a internetosfera, né? Que todo mundo vive na internet hoje de alguma forma, tá? Então você precisa sim estar inserido no mundo digital, ter uma rede social. Você não precisa utilizar a rede social para coisas supérfluas e que não agregam valor, né? Então, tenha em mente que você precisa, de alguma forma, se comunicar com o seu cliente no mundo digital. Porque o que aconteceu já muito comigo? Imagina só, um cliente sentou comigo, eu estou mostrando uma solução lá que é presencial. Mas ele quer saber quem são meus amigos, quem eu conheço. Ah, você está falando que fulano é seu cliente? Deixa eu ver seu Instagram. Você conhece muito médico? Você conhece muito empresário? Deixa eu ver se temos alguns amigos em comum. Então, as pessoas, para se conectarem com você, elas querem saber também em que mundo você está, que mundo que você vive, os locais que você frequenta, né? Então, a conexão também, ela é muito mais pessoal do que com a empresa, né? Então, ter dentro do seu Instagram lá essa sinergia, tanto com o lado empresarial quanto você como pessoa, também é importante, porque pessoas se conectam com pessoas, né? E aí depois eles se tornam evangelizadores da marca, baseados na essência de conhecer aí o proprietário, né, a cultura da empresa e por aí vai. Então, hoje em dia sim ajuda nas vendas, até para as pessoas pesquisarem sobre você, saberem se existe essa conexão com você, se os lugares que você frequenta são os mesmos que o dela, quem são os seus amigos, com quem você viaja, com quem que você se relaciona. Então isso ajuda na criação de confiança com você. Então virou uma forma das pessoas pesquisarem um pouco mais sobre você. Quando elas entram lá no Instagram e não conseguem ter essa informação, nossa, mas quem é essa pessoa? Isso pode... Essa é uma das dúvidas, inclusive, que as pessoas têm para se tornar seu cliente. Quem é você? Quem está me oferecendo esta solução, né? Então, ter isso estampado lá no mundo digital ajuda sim, né, a gerar confiança em negócios, tá bom?
Pessoal, gostaria aqui de finalizar fazendo um convite, né, para vocês seguirem o nosso perfil aqui no Instagram, nosso canal no YouTube e também nosso podcast lá no Você e Seu Negócio. Sempre estamos com informações aí relacionadas a networking, vendas, marketing e também produtividade. Inclusive teremos um evento dia 23/11 em Londrina que vai conectar muitos empresários para falar de negócios e teremos palestras importantes sobre esses 4 temas e ainda patrocinadores contando a sua história de sucesso. Para você que está chegando depois dessa data, da mesma forma, continue nos seguindo. Por quê? Porque são eventos que vão ocorrer várias vezes no ano. Temos alguns eventos que são recorrentes, então fique atento. Disponibilizamos também os nossos grupos de WhatsApp, né, de avisos, de recados. Então, se você tem interesse, já escreve aqui, quero participar do grupo de avisos, e nós já colocamos você na comunidade. Ou simplesmente coloque aqui comunidade, que eu já vou entender. Tá bom? Até a próxima, espero que tenham gostado. Viram que são muitas perguntas aqui. Se você tem alguma pergunta que não foi tratada aqui, traga para nós, vai ser um prazer ajudar. Esse é o intuito, nosso propósito é ajudar você e seu negócio. Um abraço!